galera, continuando aqui a nossa brincadeira, você deve estar curioso para saber como é que a FCC, por exemplo, trabalha de forma diferentona aí em relação às outras bancas. Eu vou te mostrar aqui, ó. A FCC colocaria no enunciado, por exemplo, Sidney mora em Cascavel. Aí destacaria o verbo ou destacaria o complemento para poder trabalhar isso. Falaria assim, ó, dentre as opções abaixo, assinale aquela que apresenta um verbo que possui o mesmo complemento. Ou, dentre as opções abaixo, assinale aquela que tem a mesma função sintática do termo destacado. Aí, claro, se for para falar diretamente do verbo, ela vai destacar o verbo. E aí vai perguntar qual das opções abaixo apresenta o mesmo tipo de verbo ou o verbo que possui o mesmo tipo de complemento. Aí, se for para falar da função sintática especificamente, aí vai destacar o termo, como aqui em Cascavel. Aí vai colocar assim, ó, letra A. O idoso morreu de fome. Na letra B, Sidney precisa de dinheiro. Sejamos mega sinceros. Se nós estivéssemos numa escola ou então fazendo um concurso que fosse padronizado, porque o ideal seria isso, não haver divergência entre as bancas, haver um padrão, ou então a bibliografia explícita. Ó, você vai estudar pela gramática do Bechara, é a visão do Bechara. Você vai estudar pela gramática do Celso Cunha, é a visão do Celso Cunha. Você vai estudar pela gramática do Rocha Lima, é a visão do Rocha Lima, e pronto, acabou. Ou então, já que não colocam bibliografia nos concursos públicos, que existisse uma padronização entre as bancas, trabalhar exatamente aquilo que a gente viu na escola. Se fosse isso, aqui o nosso gabarito, sem sombra de dúvida, seria, ó, letra A, porque nós enxergaríamos o verbo morar como um verbo intransitivo e, obviamente, o verbo morrer como um verbo intransitivo. Então, seria o nosso gabarito. Mas, para a FCC, qual seria o gabarito? Letra B. Por quê? Porque a FCC enxerga o verbo morar aqui como um verbo transitivo indireto, em Cascavel como um objeto indireto. E é claro que a FCC enxerga o verbo morrer como intransitivo aqui e o verbo precisar como verbo transitivo indireto. Mas isso aqui, calma, só a FCC até hoje pediu isso. Porque senão você se desespera. Ou você começa a ficar, né, curioso demais. Você fica assim, então, mas e se for tal banca? Mas e se for tal banca? Ah, se for a Selecom, se for a Cetap, se for a Idecam, a IBAD, a OCP, a IBFC, a FAURGS, a Fundatec, a UFPR. E aí, Sidoca, o que eu faço agora? Meu Deus, meu mundo acabou. Calma. Só a FCC trabalhou isso. Só a FCC. Então, realmente, se você precisar encarar a FCC, você vai ter que ter a tranquilidade de girar a setinha e, opa, girar, né, a chavinha, né, a setinha, girar a chave e pensar, estou na FCC e a visão da FCC é uma visão diferenciada, é a visão do Celso Pedro Luft. Então, este verbo, que para muita gente e para a escola, e para mim, inclusive, sempre foi um verbo intransitivo com adjunto adverbial de lugar, para a FCC é um verbo transitivo indireto com objeto indireto. Pronto. E não é a FCC. Então, gira a chave de novo. E outra coisa, saiba que as outras bancas não se preocupam com essa análise sintática aqui destes verbos que indicam localidade e que possuem preposição. As outras bancas, inclusive a FGV e a FCC e a Sebrasp, essas bancas, elas não se preocupam com isso, elas se preocupam apenas com a regência. Tanto que quem ganha destaque são os verbos chegar e ir, que perdem, no fim das contas, a preposição a e não a preposição em. Então, fique tranquilo. Pô, mas eu vou encarar uma banca aí que eu nunca vi, uma banca nova. Fique tranquilo, porque só a FCC até hoje fez isso. Mas e se inventarem de fazer? Se inventarem de fazer, a gente vai descobrir num outro momento. Aí vai virar uma coisa para o futuro. E não para agora. Para agora é isso. Tá, mas e se surgir uma banca nova?
E aí, será que ela pode trabalhar isso? Dificilmente. A visão da FCC é uma adoção da FCC que só ela expôs até hoje no cenário do concurso público, tá? Então, fica tranquilo. Agora, continuando aqui, vamos para este camaradinho aqui, ó, o verbo de ligação. Lembra que eu disse que ia colocar uma listinha aqui para vocês? Vou colocar agora, ó. Ser, estar, parecer, ficar, continuar. Cansei de escrever com letra de forma, tá? Tornar-se. Ser, estar, parecer, ficar, continuar, tornar-se. São verbos de ligação. Agora, eles são sempre de ligação? Não, porque na língua portuguesa tudo depende de contexto. Mas devagar, vamos por etapas. Olha essa frase aqui, ó. Sidney está feliz. Eu tenho o verbo e eu tenho o sujeito. E feliz é o nosso complemento. E aí eu te pergunto, feliz é um objeto? Não. Feliz é uma circunstância? Não. Feliz é uma característica. Então aqui o verbo é de ligação e feliz é um predicativo do sujeito. Por que predicativo do sujeito? Porque está qualificando, caracterizando aluno que é o nosso sujeito. Só que aí tem gente que agora vai chiar e vai falar assim, mas peraí, Sidney, eu não enxerguei tão facilmente assim que era uma característica. Quer saber? Na verdade, para mim parecia mais uma circunstância de modo como ele estava feliz. E é neste momento nós precisamos entender a essência do complemento. Eu já mostrei a essência do verbo. E agora vai ficar mais claro ainda mostrando a essência do complemento. Quando a gente pensa no complemento, como é que funciona o complemento? Tem três possibilidades, não é? É um objeto, é um adjunto adverbial e, no fim das contas, é um predicativo do sujeito, o terceiro complemento aqui. Só que estas funções aqui apresentadas, objeto, seja direto ou indireto, adjunto adverbial, predicativo do sujeito, são funções chamadas funções sintáticas. Tem a ver com os termos da oração, com as relações que os elementos têm dentro da estrutura. Esse elemento se liga a esse, então por isso sintaticamente tem esta função. Este elemento depende deste, então por isso sintaticamente tem esta função. São as funções sintáticas. Mas antes destas funções sintáticas, existem as funções morfológicas, que são as classes gramaticais. E agora é que vai ficar mais claro para a gente. Então vamos lá. Qual é a classe gramatical que vai dar função ao objeto direto ou objeto indireto? Então qual é a classe gramatical que tem também função de objeto? É o substantivo. Afinal de contas, o substantivo ele é núcleo de qualquer estrutura nominal. Ele não é núcleo só do sujeito. Ele também é núcleo do objeto direto, ele também é núcleo do objeto indireto. É só você pensar nos exemplos que nós já trabalhamos aqui, ó. Sidney comprou um relógio. Relógio é o núcleo do objeto direto. Sidney precisa de dinheiro. Dinheiro é o núcleo do objeto indireto. Sidney deu flores para Clara. Flores é o núcleo do objeto direto e Clara é o núcleo do objeto indireto. Veja, sempre substantivos. E quando não é um substantivo, é um termo em função substantivada. É um elemento que está substituindo, que está no lugar do substantivo. Agora, e qual é a classe gramatical a priori que vai exercer a função de adjunto adverbial? É o advérbio. E qual é a classe gramatical a priori que vai exercer a função de predicativo? A priori é o adjetivo. Aí, nesse momento, para alguns alunos, já ficou claro, porque o cara vai pensar, o adjetivo indica a característica e o advérbio indica a circunstância. Para outros, vai continuar nebuloso, porque ele vai pensar, mas espera aí, tem hora que eu confundo. E é normal confundir, tá? É normal, não se sinta menor por isso não.
é extremamente normal. Valores semânticos são assim, ó, fronteiriços, um colado no outro. Então, se você achou que era uma adjunta adverbial de modo, não se sinta menor por isso. Eu só vou te mostrar a estrutura para que este probleminha não aconteça mais com você. Lembra que em algum momento eu bati um papo com você sobre a questão de variação? Lembra que o adjetivo é uma classe variável e que o advérbio é uma classe invariável? Pois bem, vamos tentar variar a palavra feliz. Se eu não conseguir variar, é porque é um advérbio, morfologicamente falando, e sintaticamente vai ser o quê? Um adjunto adverbial. Se eu conseguir variar, vai ser um adjetivo, morfologicamente falando, e sintaticamente vai ser um predicativo aqui. Então aqui veja, eu não consigo dizer a aluna está feliz, mas eu consigo dizer os alunos estão felizes. Então, se de alguma forma eu consigo variar, ou jogando para o feminino, ou jogando para o plural, eu não necessariamente preciso jogar para o feminino e para o plural. É um ou outro. Significa que é uma classe variável, portanto, é um adjetivo, morfologicamente, e sintaticamente vai ser um predicativo do sujeito. Aí tem gente que vai falar assim, mas peraí, Sidney, se é um adjetivo, eu não tenho que ficar na dúvida se é adjunta adnominal ou predicativo. Eu não tenho que ver se é uma característica permanente ou não permanente. Isso só ocorre quando o adjetivo aparece na frase sem o verbo de ligação. Agora, quando tem o verbo de ligação, automaticamente tem quem? O predicativo do sujeito. Então, entenda. Eu não preciso do verbo de ligação para que tenha um predicativo do sujeito. Eu posso ter predicativo do sujeito sem verbo de ligação. O contrário é que não pode acontecer. Eu não posso ter um verbo de ligação sem que na estrutura exista um predicativo do sujeito. Obrigatoriamente vai ter um predicativo do sujeito se existir um verbo de ligação na frase. Agora, lembra que eu falei da questão do contexto? Estes verbos, eles não são sempre de ligação, eles são na maioria das vezes de ligação. Na maioria das vezes. Mas e se eu colocar assim, ó? O aluno está em Recife. Cidade linda, maravilhosa. Eu gosto. Meu amigo Rodrigo Bezerra de Recife. E aí vamos lá, ó. O aluno está em Recife. Diz para mim, tá aqui o verbo, tá aqui o sujeito e em Recife é o complemento. Mas em Recife, neste momento, é uma característica? Não. Em Recife é uma circunstância de localidade. Então aqui eu tenho um verbo intransitivo e um adjunto adverbial de lugar. Então, ó, necessariamente, para que seja um verbo de ligação, o complemento tem que ser uma característica. Se o complemento for uma circunstância, o verbo é intransitivo. E eu vou até falar com vocês sobre uma listinha que eu vi na internet de verbos de ligação. Eles inseriram o verbo andar. Eles colocaram o verbo andar como um verbo de ligação. A priori, o verbo andar, ele não é um verbo de ligação. A priori, o verbo andar, ele é um verbo intransitivo. Eu digo, João anda rapidamente. João anda vagarosamente. Neste momento, eu tenho um verbo intransitivo, pois quando eu digo que ele está andando, o que passa na tua cabeça? Que ele está andando, ó. João anda rapidamente. Tu imagina o João, ó, como? Andando rapidamente. Então, é um verbo intransitivo. E o rapidamente é uma adjunta adverbial de modo. Mas se eu disser João anda entristecido, aí eu não estou mais mostrando o João andando com essa carinha entristecida. Não, é o modo como ele é o estado em que ele se encontra. Então agora o verbo é de ligação e entristecido é um predicativo do sujeito. Então o verbo andar, ele pode ser um verbo de ligação. A verdade é que se esses verbos de ligação, eles precisam de uma característica para serem de ligação, quando tem a circunstância, é um verbo intransitivo. Agora, os intransitivos, eles só são intransitivos porque o complemento é uma circunstância. Mas se de alguma forma o complemento virar uma característica, eles passam aqui
a serem verbos de ligação. Então isso só mostra que na língua portuguesa tudo, absolutamente tudo depende de contexto. Então, antes... Olá, meus amigos, minhas amigas. Inicialmente eu quero pedir licença para vocês, pois interrompi seus estudos, mas essa videoaula que você está assistindo aqui no YouTube é uma videoaula demonstrativa para você conhecer as potencialidades e conhecer o nosso produto do site Lá Concursos. Você quer continuar assistindo essa videoaula até o final? Aliás, você quer fazer o nosso super curso focado no Instituto Federal da Bahia, super competitivo, nós temos diversos cargos, temos curso de conhecimentos básicos e gerais para todos os cargos, assistente de administração, técnico de assuntos educacionais, assistente aos alunos, técnico em contabilidade, contabilidade, cursos completos, cursos muito competitivos. É muito simples, é só você entrar em contato com uma das nossas atendentes aqui da Lá Concurso, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Tá certo, meus amigos? Então espero vocês no site Lá Concursos. Um forte abraço, fique com Deus, tchau, tchau.